Podemos aplaudir o nome santo e bendito de Jesus. Apenas para a gente lembrar do texto, vamos novamente ler o Evangelho de João, capítulo 4, por favor, e apenas um versículo, todos juntos. Versículo 35. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Hoje é um dia especial na nossa igreja. Não que os nossos outros encontros não sejam especiais. É porque cada abertura da estação, nós trazemos à memória exatamente qual é o papel, qual é a natureza da nossa igreja. E a natureza da igreja é ser uma igreja essencialmente missionária. E isso é o norte da Igreja Presbiteriana de Manaus. Uma igreja que tem esta clareza de propósito. O propósito de termos uma visão muito intencional quanto a missões urbanas, que é através dos grupos familiares e ministérios e departamentos internos da nossa igreja, e termos uma visão clara de que nós fomos chamados para fazer missões regionais e transculturais. Irmãos e irmãs, eu creio que esse olhar de Deus para a nossa igreja, um olhar tão cuidadoso, amoroso, é porque certamente nós não temos perdido de vista este senso missional, esse senso de sermos uma igreja missionária. E uma igreja que respira missões é uma igreja que sonha com grandes colheitas. Que sonha com grandes colheitas. E o texto do versículo 35 do capítulo 4 diz o quê? Leiamos juntos? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo. O que o Senhor está dizendo? Erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Para a ceifa, para a colheita. É para a colheita. Eu e você fomos chamados para sermos ceifeiros, sermos agentes de transformação no reino de Deus. Este é o grande legado que o Senhor tem colocado no coração da nossa igreja. E esse texto é um texto maravilhoso que nós podemos refletir mais em nossas casas, porque o nosso tempo está bem reduzido. Mas a gente não pode deixar de olhar esse texto sem observar o contexto anterior e o contexto posterior. Jesus está indo para a Galileia e ele precisa passar de maneira intencional por Samaria. E em Samaria ele encontra uma mulher e pede água a esta mulher. Obviamente vocês sabem muito bem as implicações de um homem naquela época pedir água para uma mulher, e ainda sendo judeu, e ela sendo mulher, e ainda sendo judeu, e ela sendo samaritana. E ela diz: por que pedes a minha água? Você não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos, e os samaritanos não se dão com os judeus? E Jesus então fala para ela que ele está com sede, e ele pede água a esta mulher, mas diz a esta mulher que ele tem uma água, que se ela beber dessa água, ela jamais teria sede, ou terá sede. E aí então vem todo um diálogo, onde Jesus se revela como sendo a água viva. E depois Jesus questiona ela sobre o seu marido, e ela disse algo que a deixou extremamente constrangida quando Jesus disse isso, porque ela disse: olha, eu não tenho marido. Ele disse: bem disseste, porque o que tu tens hoje não é teu. E ela diz: vejo que tu és profeta.
E aí ela começa a ter um encontro com Cristo de tal maneira que no final ela sente movida em ter tido a experiência da água viva, do Messias, do profeta, e finalmente ela sai daquela experiência com Jesus, experiência de salvação, e vai à cidade e diz: olha, eu encontrei um homem que disse tudo a meu respeito, será este porventura o Cristo? Então Jesus alcança aquela mulher, e aquela mulher ávida por proclamar, para falar para a cidade o que tinha ocorrido com ela. A Bíblia diz que ela então vai a esses samaritanos da sua cidade de Sicar, e então convida-os, chama-os para encontrar com Jesus. Aí o texto começa dizendo exatamente isso: neste íntere, ou seja, neste momento que os discípulos estão com Jesus e oferecem comida para Jesus, Jesus então diz: olha, eu não quero comer essa comida, porque existe uma comida, que essa comida ela é espiritual, ela é necessária na vida das pessoas, e é essa comida que as pessoas estão precisando. E essa comida ela é urgente, ela é necessária, ela é prioritária. E Jesus então fala com seus discípulos, compartilha com seus discípulos, e ele então olha e diz: olha, vede os campos, porque eles já estão brancos. Quando ele está falando isso, com certeza Jesus está num local estratégico e contempla aquela multidão de samaritanos vindo ao seu encontro, e ele diz: vede, os campos já estão brancos, vede, as multidões estão famintas, estão com desejo, estão precisando de serem alimentadas espiritualmente. Depois daquele momento, aqueles samaritanos se aproximam e Jesus então compartilha com eles a palavra, e o texto sequente, que é o contexto posterior, diz algo muito interessante no versículo 39, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Eles creram. E aqui há 3 aplicações que eu quero compartilhar com vocês de maneira bem objetiva. Existe uma tarefa a ser cumprida, existe uma colheita a ser ceifada, ou melhor, um campo a ser ceifado, a ser colhido, e 3 aspectos são fundamentais para mim, para você, que somos ceifeiros do Senhor. Primeiro, existe uma prioridade nesta visão missional de sermos ceifeiros do Senhor. Versículo 34 diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, o que é prioritário para mim e para você é que façamos a vontade de Deus. E a vontade de Deus, o desejo de Deus é que proclamemos o evangelho da graça para todas as pessoas. Eu e você fomos chamados para proclamarmos, para anunciarmos o evangelho. Isso é prioridade, isso não é algo secundário. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai primeiramente o reino de Deus, e as outras coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Então é fundamental que nós tenhamos em mente que existe uma colheita, ou melhor, um campo a ser colhido, e uma grande colheita vai acontecer. Por quê? Porque é uma ação de Deus na vida da igreja. Eu creio, irmãos e irmãs, que nós estamos colhendo e iremos colher uma grande colheita para a glória de Deus, se nós fizermos tão somente o que é prioridade em nossas vidas: a vontade de Deus. A vontade de Deus. A segunda questão desse texto que me chama a atenção, dessa experiência de Jesus com esta mulher e com os samaritanos e com os discípulos, está no versículo 35.
Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Aqui é uma questão de uma urgência. É urgente que continuemos a proclamar o Evangelho. Nós temos que entender que eu e você somos ceifeiros chamados, e o tempo urge. É um tempo de urgência. A nossa geração não pode ser perdida pela omissão de nós, pela nossa omissão. É tempo de nós nos colocarmos, nós nos posicionarmos, entendendo que neste tempo é um tempo de urgência, é um tempo de não perdermos tempo. Eu não posso mais perder tempo. A minha juventude dos 30 anos, dos 18 anos, já passou. Eu já estou com 50. E quando eu vejo o pastor Zé João falar assim: olha, eu estou indo para a Bahia compartilhar as virtudes de Deus com aquele povo. E olha, ele tem apenas 30 anos. Isso tem que mexer conosco. Eu não posso perder tempo. O tempo urge, é tempo de urgência. Sabe, irmãos, eu já perdi tempo por não ter falado do amor de Deus para algumas pessoas. Eu quero contar 2 experiências para você. A primeira experiência foi quando eu estava ainda começando a minha caminhada cristã, com 20 anos mais ou menos, quando um senhor estava em estado de embriaguez, andando na rua, perto da igreja. Isso era depois da escola bíblica, e eu estava saindo, e ele disse: olha, você pode me falar de Jesus? Foi essa expressão que ele falou, porque ele me viu com uma Bíblia na mão. Eu falei assim: olha, é o seguinte, percebi que ele estava ébrio, bêbado. Falei: olha, é o seguinte, o senhor não pode vir no culto das 18 horas, das 19 horas, nessa igreja que eu estou saindo agora. No culto das 19 horas vai ter um culto, e o senhor pode vir, e a palavra vai ser anunciada, vai ser pregada. O senhor pode vir? Não, eu vou. Pode contar comigo, eu vou. E então eu aguardei aquele senhor, e aquele senhor não foi no culto. Eu nunca mais vi aquele senhor. Eu perdi a oportunidade de ter falado do Evangelho para aquela pessoa. Eu não tenho mais como retroceder o tempo. Mas eu creio que há muitas pessoas assim, que a gente convive e a gente não tem compartilhado do Evangelho, não tem compartilhado do amor de Deus com as pessoas. Nós não temos compartilhado com os nossos familiares, com os nossos amigos, no nosso trabalho. Nós não temos falado do amor de Deus para as pessoas. É urgente a proclamação do Evangelho. As pessoas estão morrendo sem Cristo. A segunda, eu já era pastor. Eu estava almoçando em casa e um diácono chamado Jamil ligou, era pastor, iniciando meu ministério na igreja presbiteriana Betel, em Itapeva. E aí ele falou: pastor, tem um senhor que deu um tiro na cabeça. Ele está no hospital e a família está desesperada e pede para o senhor ir lá. E eu fui. Quando eu cheguei no hospital, a esposa chegou e disse: pastor Francisco, o senhor pode orar com o meu marido? Ele deu um tiro na cabeça, atrás, na frente da igreja, atrás do posto que havia na frente da igreja, posto médico. E assim, eu disse: não, sem dúvida, eu posso. E aí houve aquele obstáculo: não, o senhor não pode entrar lá,
A situação está muito complicada. Ele está numa área de recuperação. E o Espírito colocou no meu coração algo muito importante. Você precisa ir. Você precisa ir. E eu falei, olha, eu preciso ir. De um jeito ou de outro, eu preciso entrar naquele lugar. E aí, estava impedindo mesmo. Aí a senhora falou, a esposa disse, pastor, eu quero lhe mostrar uma coisa então. Aí ela me mostrou uma coisa. 2 cartas. A primeira carta daquele senhor chamado Benedito. Minha esposa, eu assumo a responsabilidade do que eu estou fazendo. A minha vida não tem mais sentido. E eu ouço vozes que estão dizendo para eu acabar com a minha vida. A outra carta foi, senhor delegado, eu assumo a responsabilidade do que eu estou fazendo com relação à minha vida. Eu vi aquelas cartas que não tinha chegado nas mãos do delegado, mas estava nas mãos daquela senhora. E aquilo, houve uma compulsão dentro do meu coração, dentro de mim mesmo. E eu disse, Senhor, abre as portas. Eu preciso encontrar este homem. Ele não pode morrer sem a sua graça, sem ouvir sobre o seu amor. E as portas abriram, eu entrei naquele centro de recuperação, aquele homem estava com a cabeça inchada, e naquele momento, ele ainda totalmente atordoado, e todo mundo segurando, porque era um ambiente muito ruim. Eu falei, seu Benedito, o senhor está me ouvindo? Aí o profissional falou, ele não está ouvindo. Eu falei, seu Benedito, o senhor está ouvindo? Ou se o senhor está me ouvindo, eu quero dizer uma coisa para o senhor, Jesus lhe ama. Jesus lhe ama e quer salvar a sua vida. E naquele momento ele deu um gemido. Para a glória de Deus, depois de 2 meses, o seu Benedito recebeu o livramento. E o seu Benedito se rendeu a Jesus. E hoje ele é alguém transformado pelo poder de Deus, para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Meu querido, minha querida, primeira, eu simplesmente deixei a oportunidade passar. A outra eu não perdi a oportunidade. Urge, é tempo de urgência. Os campos estão brancos. É tempo de nós nos colocarmos exatamente com esta perspectiva, de sabermos de que se o Senhor nos alcançou, Ele quer alcançar não somente a nós, mas também a nossa família e os nossos amigos, para a glória de Deus. E finalmente, nós temos a honra de sermos instrumentos de Deus, nesta visão de Deus, com relação aos campos que estão brancos. Temos a honra missional, a honra, a recompensa. Versículo 36 diz, o cefeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor deu para aqueles que o amam. Felizes são aqueles que perseveram, felizes são aqueles que se colocam em posição de continuar proclamando, anunciando, mesmo quando as portas estão fechadas, mesmo quando as pessoas estão sendo resistentes a ouvir o Evangelho. Mas continue, meu irmão, minha irmã, proclamando, anunciando o Evangelho. O Senhor vai honrar a sua vida. E a honra, os bens, não são bens materiais, mas a honra, a recompensa, ela é eterna, é na glória. Eu e você, como povo de Deus, chamados para proclamar o Evangelho, olhar para os samaritanos, olhar para todos os tipos de pessoas que estão em crise, desespero, em angústias. Essas pessoas precisam saber de que existem ceifeiros, existem irmãos e irmãs que são verdadeiros e verdadeiras
ceifeiros e ceifeiras do Senhor, para proclamar o Evangelho e colher uma grande colheita. E eu creio que nós iremos continuar colhendo uma grande colheita em Manaus e na região de Manaus, para a glória do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Então, queridos irmãos e irmãs, este filme nos ensina de que nós não podemos fazer isso sozinhos. Nós precisamos fazer juntos. É juntos. Nós vamos plantar e nós vamos colher. Alguns já plantaram no passado e nós estamos colhendo. Nós iremos plantar agora e certamente alguns vão colher no futuro. Mas o que importa é que eu e você fomos chamados para sermos semeadores para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nome de Jesus? Vamos ficar de pé, queridos? E vamos orar? Vamos orar. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado assim: olha, os campos estão brancos. Fale mesmo, os campos estão brancos. Aí diz assim: vamos colher? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, essa tarde, início de noite preciosa. Obrigado a Deus porque Tu és Deus e não há outro além do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe esta igreja cada dia e que sejamos, ó Deus, ceifeiros, semeadores, discipuladores, que sejamos instrumentos em Suas mãos, para que o Senhor seja exaltado e glorificado em todas as coisas. Que possamos, ó Deus, sair daqui com a clareza de que o Senhor está nos dando frutos para serem colhidos, e nós louvamos o Seu nome por isso, em nome de Jesus, amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus pousem na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, hoje e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.